Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. A escuridão desce, a sombra do medo, a Idade Média. Uma época de castelos e cavaleiros. Mas também uma época de medo. Medo da doença, medo da fome. E, o mais insidioso, medo do desconhecido. Surgiram as caças às bruxas, um período de terror. Imagine um mundo onde as sombras sussurravam segredos. Essa era a realidade para muitas almas. O ar crepitava com suspeitas. Vizinhos se voltavam contra vizinhos. As chamas do preconceito consumiram vidas. Para entender as caças às bruxas, precisamos primeiro entender o mundo de onde elas surgiram. A mente medieval era impregnada de superstição. A vida era precária, muitas vezes brutal. Quando as colheitas falhavam ou a doença atacava, as pessoas buscavam explicações, alguém para culpar. A igreja, uma força poderosa na vida medieval, desempenhou um papel na formação das percepções sobre bruxaria. Ideias sobre heresia e o diabo se enraizaram na consciência coletiva. As mulheres, frequentemente marginalizadas e vistas como vasos mais fracos, suscetíveis à tentação, tornaram-se bodes expiatórios fáceis. Em meio a esse cenário de medo e fervor religioso, as acusações de bruxaria floresceram. Qualquer infortúnio, desde uma criança doente até uma colheita estragada, podia ser atribuído à influência malévola de uma bruxa. Quem eram essas chamadas bruxas? Muitas vezes eram curandeiras, parteiras ou simplesmente mulheres que viviam à margem da sociedade. Seu conhecimento sobre ervas e remédios, antes respeitado, transformou-se em evidência de magia negra. Viúvas, idosas e pobres eram particularmente vulneráveis, alvos fáceis em uma sociedade que lhes oferecia pouca proteção. Essas mulheres não eram feiticeiras poderosas comandando forças das trevas. Eram mães, filhas, irmãs apanhadas nas garras de uma ilusão aterrorizante. Acusadas com base nas provas mais frágeis, uma marca de nascença estranha, a capacidade de curar doenças, foram submetidas a horrores inimagináveis. A máquina da perseguição, julgamentos, tortura e terror. Uma vez acusadas, o caminho era sombrio. Os julgamentos, se é que podemos chamá-los assim, eram frequentemente uma farsa. A tortura concebida para obter confissões era brutal e generalizada. As acusadas, já quebradas pelo medo e pelo isolamento, tinham pouca esperança de escapar. Os métodos eram tão variados quanto cruéis: o cavalete, o esmagamento de polegares, a privação do sono. As confissões, muitas vezes extraídas sob coação, selaram o destino de incontáveis almas inocentes. As sortudas morriam rapidamente, consumidas pelas chamas na fogueira. Outras enfrentavam um fim mais lento e agonizante, deixadas a apodrecer em masmorras úmidas ou a morrer de seus ferimentos. Evidências arqueológicas de uma caça às bruxas. Mesmo hoje, séculos depois que as caças às bruxas atingiram seu auge, os vestígios físicos deste capítulo sombrio persistem. Escavações em toda a Europa revelaram lembranças terríveis dos horrores infligidos, ossos carbonizados, grilhões de ferro e os restos de garrafas de bruxa, recipientes cheios de pregos e outros objetos que se acreditava afastarem o mal. Esses artefatos, testemunhas silenciosas de um passado terrível, servem como lembretes severos da capacidade humana para a crueldade e das consequências devastadoras do medo desenfreado. Eles são um testemunho do sofrimento suportado pelas pessoas acusadas de bruxaria, suas vozes silenciadas pelo tempo, mas suas histórias gravadas na própria terra. O legado duradouro. Cicatrizes na história e na memória. As caças às bruxas oferecem uma lição poderosa. Elas nos lembram dos perigos da ignorância e do abuso de poder. Os ecos deste período ressoam até hoje. A luta pela razão e pela justiça continua,
Honramos a memória das vítimas e evitamos que a história se repita. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.